A gente vai conhecer agora uma história que inspira. Marcelo Cariri acaba de alcançar um feito inédito. Ele foi aprovado em um dos concursos mais concorridos do Brasil e vai se tornar o primeiro diplomata indígena da história do país. Uma trajetória marcada por dedicação, persistência e também pela realização de um sonho que rompe barreiras e abre caminhos para as próximas gerações. É claro que a nossa equipe foi conhecer de perto essa história. Bora conferir agora. Um novo capítulo na história da representatividade no Brasil. Marcelo será o primeiro diplomata indígena do país e está saindo daqui, de Campina Grande. Uma conquista que veio depois de 4 anos de preparação para um dos concursos mais disputados da administração pública. Eu descobri a existência da carreira em 2019, mas também vi que era uma carreira muito elitista e que o pessoal gastava muito dinheiro para preparatório, né? Aí eu deixei esse meio de lado, conversei com minha esposa e mais ou menos lá por 2020, 2022 eu comecei já trabalhando na iniciativa privada, com tecnologia, já tendo um pouco mais de renda, a pensar em talvez começar a estudar para o concurso. Como eu trabalhava 8 horas por dia, né, então eu estudava mais no meu tempo livre, quase como um hobby ou por diversão. E aí foi mais ou menos em 2024 que eu vi que era possível, que eu estava indo bem, progredindo rápido, que eu falei, não, vou começar a estudar mais e mais focado. O concurso de admissão à carreira diplomática é considerado um dos mais difíceis do país. Uma prova densa com 2 fases divididas em 4 dias, 240 questões de múltipla escolha, outras 40 que exigem escrita de texto à mão e o domínio de pelo menos 3 idiomas. Eu sempre trabalhei com home office, porque eu comecei a trabalhar na pandemia. Então, estar em casa já ajudava bastante, né? Eu moro com a minha esposa e com a minha avó. Então, minha avó é aposentada, eu fico com ela o dia inteiro. Ajudo ela nas tarefas domésticas, né? Porque eu gosto também. E estar em casa é muito bom, sabe? Para estudar, ter pessoas aqui que pudessem fazer alguma coisa ou outra foi muito bom, porque sobrava tempo, né? E o fato, principalmente, de trabalhar em casa ajudava muito, porque eu podia simplesmente colocar uma aula e arrumar a casa, lavar a louça ou fazer qualquer outra coisa. Robertina, esposa de Marcelo, foi testemunha da intensa preparação e lembra dos desafios superados em família. Esse último ano, ele saiu do serviço, né? Eu segurei as contas e ele pôde se dedicar integralmente. E aí aconteceu aquilo que acontece com muita gente, né? É bom se dedicar integralmente porque você tem dedicação integral. Mas a parte da saúde mental, ela pesa muito, porque você começa a se cobrar ainda mais. Poxa, eu saí de um emprego para isso, né? Eu não estou contribuindo com a renda da casa, e se demorar muito tempo. E aí esse último ciclo, apesar de ter sido muito bom dele poder se dedicar integralmente, também teve todo esse peso, né, da parte do psicológico, porque a cobrança dele com ele mesmo ficou muito maior e acabou até refletindo na prova. Ele foi fazer a primeira fase muito mais nervoso do que ele costumeiramente fica, e aí acabou impactando no resultado, né? Ano passado ele ficou a um item só de ir para a segunda fase, e nesse ano ele teve um desempenho bem abaixo do que ele esperava. Ainda assim foi para a segunda fase foi muito difícil, são 38 horas de prova escrita, somadas, ele escreveu 54 páginas e eu estava muito assim nos bastidores dando suporte, né? No dia eu levava ele para as provas, pegava ele na hora do almoço, pegava ele no final do dia e já deixava preparado água gelada, salompas, porque a mão dói, o braço inteiro dói do esforço de estar escrevendo durante muito tempo. E no final do dia também, por mais ansioso que você esteja, você precisa dormir e descansar. E aí tem que ficar no pé para ele fazer isso. Então, foi uma jornada aí de 4, 5 anos, né? Uma jornada longa, mas também muito bacana, não foi tão sofrida. Enquanto estudava para o concurso, Marcelo também escrevia um livro de contos. Recentemente publicou o livro O Meu Pé Esquerdo Favorito, uma obra que valoriza a literatura indígena e a ancestralidade do povo Cariri. O povo Cariri é um povo que vem do sertão, inclusive nomeia a região do Cariri. É um povo conhecido por ser matrilinear, então a ascendência conta de mãe e a mãe da sua mãe.
Então, a minha origem vem por causa da minha mãe, por causa da minha avó, que mora comigo, que é de origem materna. Inclusive, a minha bisavó, né, ainda está viva, ela vem lá da cidade de Teixeira, que é mais para o sertão do que Campina. Para o povo cariri em si, representa representatividade, conhecimento. Nem todo mundo conhece que na Paraíba e no sertão tem povos indígenas, sim, que ainda mantém parte da sua cultura e do seu idioma próprio, né? Quem acompanhou o esforço, a dedicação e os talentos muito potenciais de Marcelo acredita que ele será um excelente representante do Brasil e fará, de fato, a diferença no mundo. Vem junto uma felicidade assim enorme, né? É um sonho que é dele, mas que também é nosso. Então, estamos realizando esse sonho. E terceiro é essa ansiedade pela mudança. Como é que vai ser daqui para frente? Vai para Brasília, qual vai ser o primeiro país que ele vai servir? Qual o primeiro país, né, que a gente vai conhecer? Eu acho que Marcelo vai ser alguém que vai trazer excelentes ideias, porque ele tem uma percepção muito aguçada, né? Espero que ele vá para a China, sirva ali na China, dê uma olhada na engenharia, porque como engenheiro também, né, pegar essa parte de sustentabilidade que os indígenas fazem com muita perfeição, aí soma com a engenharia e dá uma olhadinha no que os chineses estão fazendo, traz aqui para o Nordeste, né, Campina Grande, é excelente inovação, vai vir muita coisa boa. Mas também sei que como escritor, né, o que ele aspira é a não ser reconhecido como diplomata, mas sim como escritor, né? Já que realizou uma grande coisa, por que não sonhar ainda mais alto? Ser como Guimarães Rosa, que não é conhecido como diplomata, mas sim como escritor. Eu acho que ele consegue. Um caminho trilhado degrau a degrau, com alegria, curiosidade e empenho. Marcelo, da etnia Cariri, povo originário do sertão paraibano, agora se prepara para tomar posse no Itamaraty. Palavra de origem tupi que significa Rio das Pedras Pequenas, um lugar que passa a ter pela primeira vez a presença de um diplomata indígena. E agora eu vou ter que morar em Brasília, né? Eu recebi um e-mail do Instituto Rio Branco e aparentemente eles vão querer fazer a posse em novembro, por causa das eleições, né? Então tenho esses mesezinhos ainda para aproveitar um pouco mais minha avó, um pouco mais minha esposa, visitar os povos por aqui, né? Aproveitar um pouco mais do Nordeste antes de me mudar para Brasília, mas eu estou ansioso com a mudança. Eu escutei desde criança que eu não era capaz, né? Porque minha mãe trabalhava com serviços gerais e aí eu consegui bolsa de estudos por causa que ela trabalhava lá, né? Então sempre falava que tipo, o filho da empregada, isso não vai dar certo, você não vai tentar. Então meio que eu já estava acostumado com esse discurso de você não vai conseguir, mas ir mesmo assim, sabe? Então às vezes a gente se bota numa caixinha, vê uma coisa muito distante e nem começa, né? Mas é como se é uma maratona, mas você não vai fazer correndo. Você pode fazer andando. Então, mesmo que o desafio seja grande e longo, o tempo passa, né? Isso pode ser uma coisa boa. Você pode, de pouquinho em pouquinho, construindo o que você quer. Você está feliz? Estou feliz. Que história bonita do Marcelo, né? Serve para a gente entender que a gente não precisa ter medo de realizar os nossos sonhos, basta a gente ter vontade para isso, que a gente consegue chegar, então, no nosso objetivo. Parabéns, Marcelo, que Deus te abençoe nessa nova fase de vida.